Pronto. Então, turma, página 25, certo? A gente vai, na verdade, a gente tinha iniciado essa parte aqui na semana passada, mas vamos dar uma retomada aqui, então, nesse esquema que vocês estão vendo, que eu já tinha colocado, tem alguns pontos que, na verdade, o primeiro ponto ali da abertura dos portos, ele estava na página anterior, né, nas mudanças políticas e econômicas que o Brasil sofre, certo? E aí a gente tem ali, por exemplo, outro ponto que também vai aparecer, e na verdade esse ponto que está aparecendo, um ponto que está aparecendo ali, o terceiro ponto, que é sobre a invasão da Guiana Francesa, só para dar uma recapitulada, na verdade a invasão da Guiana Francesa, ela vai acontecer por uma retaliação à invasão francesa a Portugal. Vale lembrar que no período em que a família real portuguesa foge para o Brasil, né, foge para a sua maior colônia, as tropas napoleônicas estão invadindo Portugal, estão ocupando Portugal. Então, esse é um ponto aqui que tem que ser discutido. Bom, a gente já falou sobre essa era napoleônica, então a gente pode deixar isso para trás. Mas, após o fim dessa era e também dos conflitos da Europa, pelo menos provisoriamente, tá, turma? Porque tem uma coisa que é muito importante, e é um tema que a gente vai voltar a falar mais adiante, é que mesmo após o fim da era napoleônica, mesmo após a implementação do chamado Congresso de Viena, mesmo após a questão do movimento de uma coisa que foi criada durante o Congresso de Viena, chamado de Santa Aliança, que eu já tinha falado para vocês algumas aulas atrás, isso não significou que ficou por isso mesmo a coisa na Europa. A gente vai perceber, por exemplo, ali, que quando a gente pega, por exemplo, falando sobre em 1815 foi o Congresso de Viena, a partir de 1820, 1830 e 1848, a Europa ela passa por uma série de conflitos, então é uma série de transformações sociais, e essa antiga ordem absolutista, essa ordem que existia antes da Revolução Francesa, por exemplo, ela vai perder muita da sua força. Então, isso é uma coisa que, né, gente, isso é uma coisa que ali está falando que acaba os conflitos na Europa, acaba os conflitos por enquanto, né, pelo menos por um espaço de 5 anos, a gente vai ver a Europa pacificada, certo? O século XIX na Europa, gente, ele foi, se eu for perguntar para você, se alguém for perguntar para vocês o que foi o século XIX na Europa, o século XIX ele foi cheio de tumultos, tá? Cheio de transformações, cheio de novas ideias surgindo, de algumas ideias não muito boas aí surgindo também, mas tudo isso vem nessa esteira. Bom, então, após o fim dessa era napoleônica, após esse fim provisório dos conflitos na Europa, a princípio não teria motivos para a corte portuguesa continuar aqui no Brasil, afinal, a Europa, tecnicamente, ela já está pacificada, mas a monarquia portuguesa ela estava bem enfraquecida, certo? Ela estava bem enfraquecida, e aí, para garantir a unidade do seu império, ela precisava de criar condições para manter o seu poder aqui na América. Assim, ao contrário do que desejavam os habitantes lá de Portugal, os esforços da coroa portuguesa pareciam voltados para equipar a sua nova capital, a cidade do Rio de Janeiro, para torná-la permanente. Então, aqui no caso, a cidade do Rio de Janeiro, que eles encontraram, era uma cidade bem precária, né, gente? Era uma cidade bem precária. Era a capital do Império, a capital da colônia aqui no Brasil, no caso, Rio de Janeiro, e quando a corte portuguesa chegou aqui, era bem complicado a coisa, tá, gente? E aí, para afirmar a sua vontade de permanecer aqui nesse território, e responder negativamente à coligação de forças que praticamente exigia o seu retorno a Portugal, no final de 1815, então em dezembro, Dom João eleva o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Na verdade, isso acontece porque a gente costuma dizer que o Dom João gostou daqui, e realmente aqui é um clima bem mais agradável que o clima da Europa, e aí
ele decidiu ficar aqui, e aí no ano seguinte, e na verdade, 3 meses depois que ele eleva o Brasil a essa condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves, 3 meses depois, a sua mãe morre, a Dona Maria I a Louca, e aí ele vai se tornar rei finalmente, certo? Ele vai ser coroado em fevereiro de 1818, então ainda 2 anos depois da mãe dele morrer, é que ele vai ser coroado, e aí ele vai receber o título de Dom João VI, soberano do Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Aqui tem um ponto que ele é bem curioso, né, gente? É que a gente costuma dizer, de modo errado, na verdade, isso é uma coisa bem equivocada. A gente fala, o Dom João VI fugiu para o Brasil. Na verdade, ele só vai virar Dom João VI 10 anos depois que ele vem para o Brasil. 10 anos depois, ele ainda é regente Dom João, ele ainda não é um rei de fato. Na verdade, ele é o rei. Na verdade, ele é o rei, mas a gente não chama de rei. É porque a mãe dele estava, como a gente fala, a lelé da cuca, como a gente costuma dizer. E aí é o seguinte, tá? Falando sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre a nova capital, tá? Aquela que vai ser a nova capital, inclusive, do país independente, depois do Brasil, depois de 1822. Então, feita a sede da monarquia portuguesa no Rio de Janeiro, já que era isso a vontade do imperador, Dom João substituiu a engrenagem administrativa colonial por um aparelho de Estado. Então, ele precisou criar uma estrutura nova aqui, uma estrutura que não existia aqui. A cidade passou a contar com estruturas típicas de uma capital, então aí vem a transferência da Biblioteca Real para o Rio de Janeiro, a criação, também aparece aqui, a criação do jornal Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal a ser editado no Brasil. Então, assim, como é que eu fazia para ler jornal no Brasil antes de 1818? Bom, eu tinha que recolher as notícias aqui no Brasil, mandar para alguém lá para Portugal, escrever, imprimir, depois mandar para cá. Então, mais ou menos assim, a gente sabia das notícias que aconteceu no país 4 meses depois, no mínimo, sendo bem otimista, uns 4 meses depois da notícia acontecer. E não era assim, jornal, gente, não era uma coisa que circulava assim tão comum aqui por essas terras durante muito tempo. Além do primeiro jornal ali, a Gazeta do Rio de Janeiro, o Real Horto, que é o atual Jardim Botânico no Rio de Janeiro, aliás, Jardim Botânico que foi a primeira grande área de reflorestamento no Brasil, né? Então, aqui no caso, o Jardim Botânico, que é aquele lá do Rio de Janeiro atual, né? O Real Horto, lá no Rio de Janeiro. E também o Banco do Brasil e vários estabelecimentos de prestação de serviços que antes não existiam aqui, tá? Então, várias coisas aqui que acabaram sendo feitas. E aí a permanência da corte no Rio de Janeiro, ela também propiciou, e aí é um ponto que é importante, tá? A divulgação de novos hábitos e padrões de consumo até então desconhecidos pela elite local. São fundadas casas comerciais especializadas em artigos de luxo europeus, artefatos para uso doméstico. Isso não tinha aqui, isso tudo vinha importado, assim, vinha em caixas para cá, não era vendido em lojas, como acabou sendo estabelecido ali. E além da intervenção pesada e implementada pelo governo com o intuito de adequar o Rio de Janeiro a parâmetros que a corte portuguesa julgava adequados à sede de um império, a iniciativa de particulares também é importante para a transformação urbana e arquitetônica da capital, porque, assim, com essa iniciativa, eles buscavam se aproximar da recém-chegada corte portuguesa, esse grupo, e também reproduzir o seu estilo de vida. E para isso, integrantes da camada mais rica da população passaram a ocupar majoritariamente a região entre a residência real e o Jardim Botânico, né, o atual Jardim Botânico. Apesar das mudanças pelas quais o Rio de Janeiro passou nesse período, e realmente passou, gente, a transformação do Rio de Janeiro em sede da coroa portuguesa
muitos problemas foram agravados pelo aumento populacional, porque assim, a turma, e isso que aconteceu no Rio de Janeiro, acontece com várias cidades até hoje que têm um crescimento populacional muito alto. Por exemplo, aqui diz, ó, as condições da cidade eram precárias, as ruas eram escuras e perigosas, não havia sistema de esgoto, e aí assim, ó, onde não tem sistema de esgoto, o cheiro é uma maravilha, né, de insuportável, e também facilita a proliferação de doenças. Faltava água, faltava comida, faltava moradia para a maioria da população e também outros problemas. Na verdade, turma, quando a gente analisa a história da cidade do Rio de Janeiro, muitos desses problemas só vão ser solucionados em definitivo lá no começo do século XX, já quando o Brasil se torna uma república, certo? Vocês vão estudar em literatura, não sei se já estudaram ou vão estudar, aquela obra O Cortiço, certo? A obra O Cortiço do Aloysio Azevedo, esse é o nome do cara, é o Aloysio Azevedo. Essa obra O Cortiço fala, né, sobre a vida de pessoas ali numa região, né? Cortiços, para quem não sabe, é um espaço coletivo de habitação, tipo uma Vila do Chaves, né, para vocês entenderem aqui um pouco da referência. E aí nos cortiços, normalmente, a situação da condição sanitária, ela é bem precária, e isso era um cenário muito comum na cidade do Rio de Janeiro antes das reformas urbanas, que derrubaram esses cortiços, que vão construir prédios com estilo neoclássico francês lá no começo do século XX. Mas isso é tema que a gente vai tocar mais para adiante para falar. Essa parte sobre a República no Brasil, ainda nós vamos chegar lá. Não se preocupem com isso agora, tá? Ali no final da página 25, tem um itemzinho Saiba Mais, falando sobre a questão da transferência, né? A questão aqui sobre a transferência da família real. Então, com a transferência da família real aqui para a América, novas taxas são criadas para cobrir as despesas com a corte, o que, claro, vai causar revolta entre os colonos. Essa aqui é um negócio muito interessante, gurizada, né? Porque corte, tá? Várias cortes de várias nobrezas, elas não fazem nada. Elas são uns vagabundos, né? Parasita, né? Vivem no luxo e às custas da população. E aí é claro que, junto com o Dom João, veio quase toda a corte portuguesa para cá, veio uma parcela significativa da corte portuguesa para cá, e essa corte veio sendo sustentada pela coroa. Só que como que tu vai sustentar isso? Aumentando os tributos sobre o resto da população, especialmente os colonos. Então é claro que os colonos aqui do Brasil não aceitaram isso numa boa, e nem tinha por que aceitar, né, gurizada? Ora, os caras lá com plena condição, com bastante riqueza e tendo que ser sustentado, vai tomar banho, tá? E também uma outra taxa implementada para garantir a iluminação pública no Rio de Janeiro, e outra paga anualmente destinando-se à reconstrução de Portugal após a invasão do Napoleão, né? Então aqui, ó, gurizada, virando aqui na página 26, vocês têm duas alternativas ali. Vamos dar uma lida nessas duas questões que tem ali na página 26, certo? Vamos aproveitar aqui para nós dar uma resolvida nela aqui, ó, tá? Na primeira questão fala, por conta da crise econômica em Portugal, na segunda metade do século XVIII, o Marquês de Pombal, ministro dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, tomou uma série de medidas. Primeiro ponto, a primeira letra A, favorecer a autonomia das capitanias coloniais e incentivar a liberdade de comércio. Alternativa B, incentivar as tradições culturais das comunidades indígenas na América Portuguesa. Já arrisco de cara essa. Tá? Letra B, promover a fundação de manufaturas nos domínios coloniais portugueses, cuja produção era voltada ao comércio internacional. Reforçar o controle sobre os produtos coloniais, aumentando impostos e criando uma estrutura administrativa e fiscal mais sóbria. Por aí. Letra E, realizar uma ampla reforma educacional, abolindo os princípios iluministas do ensino e privilegiando a filosofia escolástica da Companhia de Jesus. Foi justamente o contrário, tá?
Então, assim, por exemplo, a letra A incentiva autonomia das liberdade de não. Letra A também não vai. Gente, aqui nessa página 26, a primeira questão, a alternativa correta é letra D. Tá? Então, ali é essa alternativa, então, desse item aqui do explorando o conhecimento. Marquem aí essa alternativa. A segunda questão, ela vai falar sobre a Conjuração Baiana de 1798. Vocês podem observar ali, no texto do Luiz Henrique Tavares, 10 escravos foram presos e incluídos na devassa realizada pelo desembargador do Tribunal da Relação na Bahia, escutando conversas e frases sobre uma revolução que proclamaria a República Baiense, entendendo que podiam conquistar a liberdade e a igualdade que não tinham, pardos, forros e livres, filhos e netos de escravos e escravos crioulos, que eram escravos nascidos no Brasil, detiveram-se no que lhes tocava mais diretamente, libertarem-se da escravidão, da miséria e dos maus tratos que viviam e da total discriminação que sofriam. Então ali, depois de ler o texto, para assinalar a alternativa correta, vamos ler as alternativas. A sedição na Bahia consistiu numa revolta popular pela abolição da escravidão que contou apenas com a participação de forros e escravos. Gente, assim, ó, quando tu lê apenas, quando tu lê unicamente, exclusivamente, tu já descarta, tá? Letra B. A conspiração na Bahia teve caráter nitidamente elitista. Não. Já para por ali. Nem lê o resto. Conjuração baiana é popular, tá? Tinha, assim, ó, somente elitista, tá? Letra C. O principal objetivo dos conjurados era a abolição da escravidão, reivindicação apoiada por forros, escravos, comerciais, blá, 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 e todos os demais envolvidos. Todos os demais, né? Todos não rola, também não vai. A questão da escravidão dividiu os revoltosos na Bahia. Muitos forros, escravos e comerciantes defendiam o fim da escravidão, mas o medo de uma revolta popular afastou do movimento intelectuais e outros setores. Beleza pura, também aqui no caso. Porque a letra E, vamos ver ali, ó, os ideais defendidos pela conjuração alastraram-se entre os escravos das outras províncias. Não, ficou só ali, tá? Então a alternativa correta, nesse caso aqui, é letra D também. Ali na número 3, tá? Número 3, número 4, as outras questões aqui, gurizada, deixa para lá, tá? Deixa para lá essa parte aqui e vamos tocar adiante, espera aí um pouquinho. Vamos falar aqui agora sobre um episódio bem conhecido da nossa história, mais recente, que é a Revolução Pernambucana de 1817, tá? Pernambuco, mais uma vez, no nosso mapa da história. Brincadeira, os caras aqui são fogo, gurizada. Bom, então vamos falar um pouco sobre a Revolução Pernambucana de 1817, tá? A gente sabe, né, gente, que Pernambuco, só para dar uma recapitulada aqui para vocês, Pernambuco, lá no início do período colonial brasileiro, lá que a gente estudou no começo do ano, que a gente trabalhou essa parte no começo do ano, Pernambuco ela foi uma das poucas capitanias que prosperaram. Isso vocês têm que ter na mente. Pernambuco, então, no século XVI e até a primeira metade do século XVII, foi a principal região produtora de açúcar. Mas depois que os holandeses foram expulsos, Pernambuco passou por uma série de dificuldades. E aí ficou nessa... mantém um pouco daquela estrutura que havia no tempo dos holandeses, antes dos holandeses, mas já não mais com aquela força que tinha antes. Vale lembrar que Pernambuco também foi parte da chamada Guerra dos Mascates, né? Foi um episódio lá envolvendo as cidades de Olinda e Recife que a gente tinha falado. Bom, então aqui agora de novo. Ó. A presença de portugueses na colônia a partir de 1808 e os muitos privilégios que estes recebiam da coroa foram alguns dos motivos de insatisfações com a administração colonial que levaram ao movimento revolucionário de 1817 em Pernambuco. Se para os reinóis sobravam privilégios, para a elite agrária, cobranças.
e cobranças, e muitas cobranças, né? Então, os reinóis eram os caras do reino, né? Reinó é de reino, tá bom, turma? E aí, somando a isso, uma recessão da economia, porque havia uma variedade, uma flutuações, né, provocada pelas flutuações dos preços do algodão e do açúcar, além da queda da produção em decorrência da seca que assolava o Nordeste desde 1816. Gente do céu! O Nordeste historicamente sofre com as secas, tá? Sofre. Tem alguma conjuntura climática ali naquela região que desde muito tempo tem esse problema da estiagem, tá? Isso não é uma coisa de agora, né? Isso não é uma coisa de agora, isso, na verdade, desde muito tempo. Olha só, nós estamos falando aqui em 1816, tá? Mas eu também posso pegar secas antes disso, eu posso pegar secas que ocorreram no Nordeste durante a monarquia, eu posso pegar secas nessa região quando começou a República, eu posso pegar mais recentemente também, assim, ó, nunca me esqueço, um dia eu estava estudando a história, desculpa, a história de uma de uma grande seca que matou milhares de pessoas de fome no Nordeste no final da década de 70, nos anos 90. Então, assim, ó, as secas nessa região do país são cíclicas, certo? Talvez a prof de geografia explique melhor um pouco para vocês essa questão desse fenômeno lá. Bem, além disso, os comerciantes portugueses continuavam a controlar as atividades de importação e exportação, provocando o endividamento dos grandes proprietários. O preço dos escravos estava ficando cada vez mais alto e, diante do déficit do Estado português, já que, enfim, Portugal se endividou por vários motivos, as guerras, a reconstrução de Portugal, a permanência da corte, Dom João impôs à colônia taxações consideradas abusivas, certo? Então, cara, na verdade, isso aqui é uma situação bem complicada, porque se tu vai parar para pensar, gurizada, se você vai parar para pensar, é bem fácil, né, gente? É bem fácil para os governantes fazerem isso, né? Ah, a coisa tá ruim, aumenta imposto, não é? Preciso cobrir um negócio e outro imposto, certo? Isso não é de agora, isso não é de outros governos, isso é tão comum ao longo da nossa história, certo? Que aqui também não é diferente, tá, turma? Então, ali, nessa conjuntura, então, se estabelece esse quadro de tensão e de indignação na aristocracia agrária e entra junto aqui indivíduos livres pobres. A difusão das ideias iluministas, principalmente entre o clero, olha só que coisa, o clero levando ideias iluministas. Isso que é uma curiosidade, né, gente? Porque normalmente quando eu penso no iluminismo, eu penso num movimento anticlerical. Olha que curiosidade esse caso pernambucano. Combinadas ao forte sentimento anti-lusitano, ou seja, anti-Portugal, fez eclodir um movimento separatista em março de 1817 e que se espalhou, tá? Esse movimento ele se espalhou por outras capitanias do Nordeste, a capitania de Alagoas, a da Paraíba, o do Rio Grande do Norte, de parte do Ceará, tá? Esse movimento aqui era um movimento de caráter separatista, tá? Tipo a Conjuração Baiana, tipo a Conjuração Mineira, tá? Os integrantes desse movimento de caráter separatista proclamaram a República e organizaram um governo provisório responsável pela elaboração de uma lei baseada em princípios iluministas que delimitava os seus próprios poderes até que se fosse feita uma nova Constituição, né? Então, aqui no caso, esse governo provisório, né, que foi instalado sob forma de república, aqui está um ponto que ele é bem interessante. Deixa eu só fazer um registro aqui, pessoal. Deixa eu só fazer fazer um registro aqui para não ficar. Tá, deixa eu só ver uma coisa aqui. Espera um pouquinho. Espera um pouco. Deixa eu me achar aqui, pessoal. Espera um pouco. Perdi aqui no mouse. Agora sim.
Aqui. Tá. Uhum. Tá. E agora vai. Tá. Uhum. Só registrar aqui vocês aqui. Tá. Tá. É isso aí. Isso aí. Bem, então o que acontece, tá, turma? Aí tem essa questão de um governo provisório republicano, formado por 5 membros, tal qual o diretório na França, né? O período diretório, só para recapitular vocês, para refrescar um pouco a memória de vocês, o diretório que foi aquele período pós derrubada dos jacobinos no poder. Esse é um ponto que a gente tem que analisar aqui. Então, os revoltosos, eles vão criar um Conselho de Estado, eles vão convocar uma Assembleia Constituinte, então, aqui para formar uma Constituição, em que expressaram alguns princípios do liberalismo, estabeleceram uma série de medidas, como, por exemplo, o aumento dos salários dos oficiais, o aumento do salário dos soldados, o fim de alguns impostos, e a apreensão das propriedades dos negociantes que fugiam por causa da Revolução. Então, aqui é um ponto que ele é bem emblemático. Mas sempre tem um ponto que vai levar à divergência aqui na história do Brasil, e esse ponto é a questão da abolição da escravidão. Essa questão, então, ela causou uma grande divergência entre os rebeldes, porque uma parte defendia a abolição e a participação dos escravizados na luta contra as forças leais a Dom João. Outra parte defendia a escravidão e temia um novo Haiti. Olha o exemplo do Haiti, olha o péssimo exemplo do Haiti. Sabe assim, ó, turma, quando eu estava trabalhando no Haiti com vocês, eu trabalhei um documentário específico com vocês. Ontem eu encontrei um outro documentário, um pouquinho mais extenso que aquele, dividido em 2 partes, que ele vai buscar tratar outros elementos da independência do Haiti. Depois eu posso mandar para vocês lá no link esse material aqui, bem tranquilamente para vocês. Mas, turma, deixa eu pegar aqui o outro material para falar sobre essa parte da Revolução Pernambucana. Espera que vai abrir aqui. Bom, enquanto não abre, a gente vai falando aqui, ó. E aí, para tentar amenizar a situação, qual que é a jogada, o governo provisório proclama a defesa da abolição lenta, regular e legal. Cara, lenta, gradual. Tá? Sabe o que eu faço lembrar isso? Tá? Esse termo lento e gradual, desculpa eu ter que fazer esse parênteses aqui com vocês, mas esse termo lento e gradual me faz lembrar na década de 70, quando o regime militar estava muito repressivo, a ditadura tinha pegado forte, e a partir da eleição do Geisel, em 74, estou fazendo um parêntese aqui, ó, tá? Ele diz, vamos iniciar a abertura política do país, lenta, gradual e segura, tá? Como é que vocês falam, né? Same energy, mesma energia, tá? Então, aqui o que acontece? No caso, para tentar amenizar a situação, vamos abolir de modo lento, devagar, seguro, legal, na forma da lei, da escravidão. Mas as divergências seguiram. Normal. E aí, enquanto os rebeldes buscavam apoio em outras capitanias, na Bahia e no Rio de Janeiro, a repressão começava a se organizar e, até maio de 1817, uma série de confrontos ocorreram e os insurretos foram vencidos. E aqui tem um episódio bem interessante aqui para falar, tá? Aqui tem um episódio bem interessante para falar aqui, um desenho, estudo para Frei Caneca, pintura de Antônio Parreiras. Joaquim da Silva Rabelo, deve ser parente do Nelson, né? Popularmente conhecido como Frei Caneca, foi um dos principais líderes da Revolução de 1817. Com o fracasso do movimento, ele foi preso, enviado a Salvador e permaneceu detido até 1821. Sabe, turma, uma coisa? Esse mesmo Frei Caneca, ele ficou preso até 1821, beleza? Aí depois que ele foi solto, ele voltou para Pernambuco. E 3 anos depois, em 1824, o que estava fazendo o Frei Caneca? Liderando outro movimento separatista em Pernambuco, conhecido como a Confederação do Equador.
Então, o Frei Caneca, claro que no caso do segundo episódio da Confederação do Equador, vão matar ele, né? Mas aí é um ponto que a gente vai falar um pouco mais adiante. Bom, assim, ó, turma, para nós falar um pouco sobre. Deixa eu só fazer um pequeno comentário aqui sobre a Revolução Pernambucana. Na verdade, o que aconteceu em Pernambuco, essa Revolução Pernambucana de 1817, ela representava uma síntese das contradições que existiam no Brasil nas duas primeiras décadas do século XIX. Os conflitos entre a elite agrária local e a política metropolitana, cujos interesses estavam então instalados no Rio de Janeiro, a crise econômica gerada pela diminuição do preço dos principais produtos de exportação, que era o algodão e o açúcar, a pobreza e a falta de perspectiva dos homens livres e despossuídos, e aí com a seca ajudando a piorar a coisa, e aí outra coisa também que a gente falava, né, a continuidade ou não do trabalho escravo gerou conflito entre os rebeldes que não chegaram a um consenso sobre a sua permanência na república que eles pretendiam instalar, né? Então, na verdade, né, gente, daria para comparar a Revolução Pernambucana de 1817, daria para nós comparar ela com a Conjuração Mineira e a Baiana, principalmente da questão dos objetivos e das medidas propostas. Enfim, aqui do porquê e dos motivos, na verdade é para falar, porque a questão da escravidão, mais uma vez a gente vai tocar aqui no tema, né? A Conjuração Mineira nem se falava. Na Conjuração Baiana, deu divergência, caiu. Aqui também não chegou num acordo, também desabou, e aí, meus amigos, aí foi terrível, tá? O negócio aqui foi bem complicado. Deixa eu só dar uma procurada aqui para ver uma coisa aqui para vocês, enquanto isso, tá? E aí, enquanto isso, vocês vão virando ali na página 30 para falar sobre a Revolução Liberal do Porto, tá? Aqui tem um ponto que ele é bem importante da gente trabalhar, essa parte sobre a Revolução Liberal do Porto. Na verdade, né, gente, o que causou essa Revolução Liberal do Porto? Uma série de fatores, tá? A gente pode pegar aqui, ó, deixa eu pegar, por exemplo, os súditos portugueses na Europa ficaram muito. Deixa eu passar aqui para frente o material. Aqui, ó. Os súditos portugueses na Europa ficaram muito insatisfeitos com a transferência da capital do Império Português de Lisboa para o Rio de Janeiro e com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido. Isso porque, após a derrota e a expulsão do exército napoleônico por forças luso-britânicas, Portugal passou a ser administrado por uma junta de governo britânica que prestava contas para o Dom João. Muitos dos que haviam ficado na metrópole acharam que Portugal tinha sido escanteada para uma condição secundária. Então eles, ora, pois, nos deixaram aqui de lado, agora estão querendo só governar ele de Brasil, né? E aí, então, os portugueses lá começaram a se mobilizar, e lá em 1820, na cidade do Porto, iniciou-se esse movimento revolucionário que apresentou como exigências o imediato retorno do rei para a Europa. Então, assim, Dom João, volte para cá, né, seu bastardinho. Dom João, volte para a Europa, e a convocação de uma Assembleia Nacional para elaborar uma Constituição para Portugal. E assim, com essa ideia, né, com essa ideia de formar uma Constituição, limitar o poder do Dom João e acabar com o Estado absolutista. Na verdade, né, gente, o que acontece, ó, turma? Ali a gente vai ver, então, para acabar com essa ideia, as ideias revolucionárias se espalharam rapidamente por Portugal. A aprovação da sociedade ao movimento possibilitou a formação de um governo provisório encarregado de convocar as cortes para dar início à elaboração da Constituição. Cortes era o parlamento português, tá? No caso aqui, cortes é parlamento. E a Revolução Liberal do Porto, então, como ela ficou conhecida, ela apresentou aspectos bem contraditórios, né? Então, assim, quando fala Revolução Liberal, mas cheia de contradições, porque ele deu início à mudança efetiva do absolutismo para a ordem liberal, mas também impulsionou
a emancipação política do Brasil, porque ao tentar reduzir o Brasil à condição anterior a 1818, as cortes elas favoreceram o processo que acabaria com o domínio português na América. Bom, assim, ó, gente, na verdade, então, são vários fatores, né? Então, ali, a Revolução Liberal do Porto, ela decorre da permanência da família real portuguesa na América, tá? O Portugal se encontrava economicamente arruinada, as relações com o Brasil haviam se invertido, certo? Então, o que se pretendia com essa Revolução do Porto? Regenerar Portugal com a volta do rei sob um regime constitucional. E uma coisa que é importante lembrar para vocês é que as primeiras notícias da Revolução do Porto foram bem recebidas, inclusive em várias partes do Brasil, a essa altura já elevada a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Mas aí é o seguinte, o Dom João vai voltar, né? O Dom João vai voltar pressionado por essas cortes e deixa aqui no Brasil o seu filho Dom Pedro como príncipe regente. Aliás, no filme que eu mandei para vocês, o Carlota Joaquina, né, tem uma história que fala, tem uma história que fala sobre esse retorno, e aí fala que no final, quando ela embarcou no navio com os sapatos, né? Teoricamente ela não gostava muito do Brasil, pelo que o filme dá a entender. E aí eu vou fechar aqui essa janela agora. E aí ela teria dito, né? Ela teria dito assim, ó, dessa terra eu não quero nem o pó. Pegou o sapato que ela estava, bateu bem ele assim no casco do navio, na lateral do navio para bater a terra que tinha no sapato, e ainda não conformada com isso, jogou os sapatos na água. Ó, gostava do Brasil, hein? Vai dizer que dessa terra eu não quero nem o pó. Poxa vida, o negócio era bem, bem cabuloso ali com a dona Carlota Joaquina. Vamos ver se não vai dar problema. Muito bem, turma. Vamos voltando aqui, então, nesse segundo período da manhã, sendo gravado, retomando aquela parte que falava sobre a Revolução Liberal do Porto. Na verdade, assim, gente, a Europa, 1820, 1830, 1848, ela passou por uma série de transformações políticas e sociais, certo? 1820, então, em Portugal, houve esse movimento que nós estávamos trabalhando no período anterior e que mostrou alguns aspectos contraditórios, né? A Revolução do Porto, ela teve esses aspectos assim, tá? E aí eu falava para vocês que o Dom João, então, ele foi pressionado pelas cortes portuguesas a voltar para Lisboa, isso vai acontecer, certo? Ele retorna a Portugal no dia 25 de abril de 1821, então deixando o Dom Pedro, né, aquele que depois vai ser o Dom Pedro I, deixando o Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. E na colônia, essa situação ela foi bem vista. Tá, gente? Essa situação aqui do Dom Pedro ter ficado no Brasil como príncipe regente, isso agradou principalmente àqueles que acreditavam que havia chegado o momento de conquistar a autonomia política e econômica em relação a Portugal, né? Então isso realmente se achava que aconteceria. Mas, sempre tem um mas na nossa história, tá? Sempre tem um mas aqui que fala que, no entanto, logo que chegou a Portugal, Dom João VI foi pressionado mais uma vez pelas cortes lusitanas que queriam que o monarca aplicasse uma série de medidas em relação ao Brasil. Dentre as medidas, por exemplo, abolir a regência de Dom Pedro e exigir que Dom Pedro voltasse imediatamente a Portugal e a obediência das províncias brasileiras a Lisboa e não mais ao Rio de Janeiro. Assim, então, o que acontece, né, gente? Dessa forma, aquela autonomia aquela relativa autonomia brasileira que foi adquirida no período em que o Dom João esteve no Brasil, governando Portugal no Brasil e dando mais autonomia para o Brasil,
ela estava ameaçada. Certo? Então, o que vai acontecer? Solidários a Dom Pedro e temendo a perda dos privilégios conquistados desde 1808, segmentos da aristocracia brasileira manifestaram-se favoráveis a não mais cumprir as ordens de Lisboa. Então, assim é o seguinte, gurizada, um jogo de interesses, certo? Aquela aristocracia colonial, ela havia conquistado muitos benefícios, então para ela não era interessante que Portugal voltasse a ser o supremo mandante aqui das terras brasileiras. Então começa a partir daí, a partir de 1820, né, no caso ali logo depois logo depois que o Dom João chega a Portugal, começa essa aristocracia brasileira de Pedrinho, né, não cumpra as ordens de teu pai, né, teu papai está muito abusado aí com nós, tá? Pois bem, diante da pressão das cortes portuguesas e dos demais acontecimentos que agitavam a política do reino no início dos anos 1820, a divisão de interesses ela se acirrou no Brasil. Tá? As medidas se acirraram no Brasil, houve uma polarização entre dois grupos que ficaram conhecidos como Partido Português e Partido Brasileiro. Vale a importância aqui nesse caso, vocês têm que entender que apesar do nome partido, tá, tais grupos não se constituíam como partidos políticos com o sentido atual. Tá, gente? Esse conceito de partido que era usado esse conceito de partido que era usado que é usado hoje no Brasil, ele é diferente aqui no caso do Partido Português e Partido Brasileiro. Na verdade, por que se usa o termo partido, então? Tá? É porque né, já para facilitar o entendimento de vocês. Tá? É mais para facilitar o entendimento de vocês, ao invés de usar outra denominação ali, tipo, o grupo português, o grupo brasileiro, a gente usa o termo Partido Português e Partido Brasileiro, mas não é da mesma forma que se usa os partidos hoje. Então, aqui no caso, os integrantes do chamado Partido Português, principalmente, obviamente, eram de Portugal. Os comerciantes portugueses que defendiam a implantação das medidas recolonizadoras, interessados na manutenção dos privilégios concedidos pela estrutura colonial, burocratas e membros do alto escalão do exército que defendiam que o Pedrinho voltasse a Portugal. Né? Já o Partido Brasileiro, a liberdade de comércio e a redução dos tributos eram os principais objetivos desse grupo, formados então por burocratas, comerciantes, grandes proprietários de terra, advogados e investidores urbanos nascidos no Brasil ou até alguns nascidos em Portugal. É interessante, é muito engraçado isso, né? Membros do Partido Brasileiro nascidos em Portugal. Mas é que daí, gente, é o famoso interesse que entra em campo. Esses grupos se beneficiaram com as mudanças na economia e na política brasileira desde que Dom João chegou no país em 1808. Eles eram defensores da igualdade política e jurídica concedida com a elevação do Brasil a Reino Unido em 1815 e não aceitavam se subordinarem, mais uma vez, daquele modo como era antes disso, a metrópole. Então vai ter esse movimento ali. Aqui tem um quadrinho dizendo saiba mais, ó. Nas cortes portuguesas, discutia-se a subordinação das províncias brasileiras ao governo de Lisboa. Enquanto os deputados portugueses defendiam a restauração dos padrões do sistema colonial, os representantes das províncias brasileiras quebravam um pau entre si. Os deputados de algumas delas, como a do Grão-Pará, preferiram ligar-se ao governo de Lisboa. Outros defendiam relações de igualdade entre os reinos de Brasil e Portugal. Gurizada, Grão-Pará, só para vocês se localizarem, o Grão-Pará, né, o Pará Grande, é o que hoje corresponde ao estado do Pará, obviamente, mas também ao estado do Amazonas. Isso é o Grão-Pará. Tá? Era a província do Grão-Pará, aquela parte que pega ali do Rio Amazonas, na bacia do Rio Amazonas, aquilo tudo é o Grão-Pará, tá bom? Bem, turma, agora vem a parte importante.
que é a questão do processo de independência do Brasil, certo? E aí, claro, né, a partir da Revolução do Porto, né, gente, a partir da Revolução do Porto, havia toda uma polarização política favorável ao processo de independência do Brasil, certo? Isso vai acontecer, tá, gente? Isso vai acontecer de fato, tá, gente? Isso é um ponto que tem que ser levado em conta aqui, ó, tá? É que a intenção das cortes portuguesas entrava em confronto com os interesses dos liberais brasileiros, que de início tinham visto a Revolução do Porto como a promessa de maior liberdade política e econômica, mas a ameaça de recolonização contribuiu para que fossem tomadas medidas para manter Dom Pedro no Brasil. Bom, primeira medida, então, dia 9 de janeiro de 1922. Né? O 9 de janeiro, é que assim, gente, a independência do Brasil é 1822. Tá? Na verdade, na verdade, a independência do Brasil ela é uma das poucas datas completas que tem que ser lembradas. É que assim, gente, 7 de setembro, né, gente? Mês que vem é setembro, nós teríamos desfile no mês que vem, muito provavelmente não terá desfile, até porque não tem nem banda ensaiada, né? Então até isso, esse ano nos foi tirado, enfim, por causa dessa conjuntura toda, né? Bem, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu uma petição com 8.000 assinaturas, conhecida como Petição do Fico. Né? A petição do Fico, ela pedia que o príncipe regente que ficasse no Brasil e apoiasse a consolidação da independência. Então, o que acontece, né, gente? O Dom Pedro, então, recebe essa petição, aí ele vai lá na frente do palácio dele, lá e diz, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digo ao povo que fico. Então é o famoso dia do fico. E com isso, Dom Pedro aceitou um pacto de compromisso com os brasileiros e decretou, a partir do dia do fico, que nenhuma ordem que viesse das cortes portuguesas poderia ser cumprida no Brasil sem sua autorização. Essa história, né, gente, esse parágrafo ali que fala essa frase, nenhuma ordem que viesse da corte portuguesa poderia ser cumprida sem sua autorização, esse é o famoso, se vocês forem pesquisar um pouco mais, esse é o famoso cumpra-se, o decreto do cumpra-se, que foi feito depois do dia do fico, tá? A agitação, então, cresceu no Rio de Janeiro. A agitação cresceu, e por meio de um decreto, o príncipe regente avisou que todas as tropas vindas de Portugal seriam recebidas com hostilidade. Ou seja, né, o pau vai comer solto. E, finalmente, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro oficializou a independência do Brasil e, no mesmo ano, foi coroado imperador. Aliás, aqui, gurizada, deixa eu mostrar para vocês, certo? A proclamação da independência do Brasil. Aqui está um tema que é muito legal de trabalhar. Vocês, certamente, aliás, digo certamente não, vocês estão vendo ali no livro de vocês, deixa eu até interromper aqui o compartilhamento aqui da imagem, só para mostrar para vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês um detalhe, que é esse quadro. Aqui, ó, né? Vocês têm esse quadro. Tá? Você tem um quadro que está aí no livro de vocês. É um quadro de 1844, pintura de François René Moreau. Tá? Olha a forma como que a independência é retratada. Né? Já existe uma outra imagem, que é essa aqui. Ó. Ai, ficou pequena. Espera um pouquinho. Deixa eu mudar aqui. Configurações. Tá um pouquinho. Era um pouquinho que deu um ruim aqui. Tamanho. Tá. Grande. Agora vai. Isso aqui. Que imagem bem bosta. Nossa, ficou pior do que a soneto.
Bom, mas vocês sabem qual é a imagem, eu vou mostrá-la aqui para vocês, não consegui mostrá-la direito, tá? Mas assim, ó, essa imagem aqui agora, deixa eu abrir de novo. Pedro Américo, Independência. Vou abrir aqui o arquivo, então, que é mais fácil. Vou abrir a página aqui, que é mais fácil, porque vocês certamente já viram essa imagem aqui, ó. Não está muito claro aqui a imagem, mas vamos lá, vamos ver aqui, por exemplo, ferramentas, tamanho, grande, de novo, já que o quadro aqui do Pedro Américo não ficou muito bom aqui, mas vamos ver aqui, ó. Ver se esse aqui vai dar certo. Acho que vai dar. Claro que dê. Aqui, ó. Ah, agora sim. Esse sim. Você certamente já viu esse quadro, do Pedro Américo. Esse quadro, ele é um quadro que ele é bem emblemático, ele acabou se tornando uma espécie de história oficial da independência do Brasil, certo? Mas tem um detalhe, turma. A verdade é que o episódio da declaração, da proclamação de independência do Brasil, simbolizado pelo rompimento com as Cortes de Lisboa, a proclamação da independência do Brasil, ele, ao longo da história, ele foi mostrado sobre várias formas, tá? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês agora, gurizada, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês agora como que essa cena da proclamação da independência, ela foi retratada, mostrada ao longo da história, tá? Eu acho que esse aqui é um, vamos ver, acho que é esse aqui, sim, esse aqui é um, tá? Esse aqui eu vou mostrar para vocês agora, a verdade para vocês, é que essa cena, então, ela foi totalmente baseada no quadro do Pedro Américo. Só que o quadro do Pedro Américo, gurizada, aquele quadro que eu mostrei para vocês anteriormente, ele, ele é mentiroso. Ele é idealizado, um episódio. Primeiro ponto, né? Deixa eu até voltar naquele quadro para mostrar para vocês, no quadro que é o mais conhecido como símbolo da independência do Brasil. Vou até voltar no quadro aqui para vocês verem, quero fazer alguns destaques, certo? Primeiro ponto, tá, gente? Dom Pedro não andava com uma comitiva tão grande assim. Não andava com uma comitiva tão grande. Tá? Outra coisa, o cara andar de roupa branca, andando a cavalo, pegando terra. Eu nasci ontem, né, gurizada? Eu nasci ontem, certo? Esse pessoal de branco, certo? Que são conhecidos como os dragões da independência, esses caras não existiam ainda. Esses caras eles não existiam ainda. Na verdade, esse grupo, esse destacamento, os Dragões da Independência, eles só foram criados depois do ato do 7 de setembro. Tá? O Riacho do Ipiranga não era para esse lado, era para outro lado. Dizem que essa casinha aqui no fundo, ela não existia. O Dom Pedro estava viajando há vários dias, estava montado numa mula e não num cavalo, certo? E aí alguns de vocês podem se perguntar, de repente, tá, mas professor, e o que é esse cara aqui no canto com esses boi? A gente costuma brincar, a gente na história, a gente costuma brincar que o boi e esse cara aqui é o povo que não está entendendo porcaria nenhuma do que está acontecendo. O boi, que né, o povo brasileiro é tipo um boi, né? Não entende nada, é gado demais, né? Então, e outra coisa que é tipo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cara, não era tudo isso. Não era tudo isso de gente, gurizada. Não era mesmo, tá, turma? Isso, na verdade, esse quadro, uma coisa que é importante vocês entenderem, que esse quadro do Pedro Américo, ele só foi pintado em 1888. Em 1888, bom, quando o episódio aconteceu, o Pedro Américo não era nem nascido, certo? E aí o Pedro Américo, na verdade, ele pegou umas informações e idealizou um momento, certo? Na verdade, esse quadro do Pedro Américo, ele foi encomendado pelo Dom Pedro II, que era filho do Dom Pedro I, num período da nossa história onde a monarquia ela estava balançando a ponto de que no ano seguinte, no ano de 1889, a monarquia caiu.
Ela foi deposta pelo golpe do Marechal Deodoro Fonseca, que proclamou a República no Brasil, tá? Então aqui é um ponto desse quadro. Bom, é claro que essa interpretação do Tarcísio Meira, baseado no quadro Pedro Américo, teve outras interpretações aqui, eu quero mostrar uma delas aqui para vocês, uma outra declaração, que ela foi apresentada numa minissérie brasileira, uma minissérie que falava sob forma de comédia, dessa parte da história do Brasil, a história do quinto, de uma minissérie chamada O Quinto dos Infernos, e é isso que eu quero mostrar para vocês agora. O interessante é que nessa cena, gurizada, que eu mostrei para vocês agora, né, da minissérie, isso é verdade. O Dom Pedro tinha comido uma comida meio pesada e estava tendo, como diria naquele episódio do Chaves, né? Teve uma noite terrível, passou a noite dando gritos no Ipiranga, né? Teve uma noite de rei, passou no trono, literalmente. O cara estava mal mesmo. E aí vocês só viram, ele mais 4 pessoas. Então tem 5 pessoas ali fazendo o episódio. Agora, tá? Eu não sei se acho que ainda não deu essa cena, né? Até porque estão reprisando agora a novela das 6 no Novo Mundo, tá? Mas para quem assistiu a primeira vez que passou essa novela Novo Mundo, se alguém falou aqui, ó, né? Olha, eu vou mostrar para vocês como que foi feito a proclamação. E aqui está um detalhe que ele é interessante. Ó. É um pouco diferente, eu diria que é um meio termo, tá? É um meio termo desses 2 vídeos que eu mostrei para vocês. Aqui assim, pessoal, tá? O que a novela tentou idealizar? Que o povo participou do processo. Gente, o povo não participou do processo. Não tinha povo, tá? Naquela primeira versão do Pedro Américo, o povo é aquele cara com os boi lá que não está entendendo bulhufas do que está acontecendo. Na segunda versão que eu mostrei para vocês, tá lá o Dom Pedro e mais 4 caras ali, né? Pronto. E nessa versão da novela, tenta-se dar o aspecto de que a independência do Brasil, o povo estava vendo ao vivo acontecer. Não estava gurizada. Essa novela mente descaradamente sobre esse ponto. Tá? Então, inclusive, vai dar daqui uns dias esse episódio, não sei se já não deu, sobre a proclamação da independência, tá? Porque, enfim, agora estão reprisando essa novela aqui. Turma, o último vídeo que eu quero mostrar para vocês é um fato relacionado com a nossa história e com isso que a gente está falando agora, que é o seguinte, ó. O quadro aquele que eu mostrei para vocês, o quadro Independência ou Morte do Pedro Américo, ele está passando por um processo de restauração, tá? Lá em São Paulo, lá no Museu do Ipiranga, que é onde ele está passando. Isso, na verdade, é uma informação, é uma curiosidade que eu estou trazendo para vocês aqui, que eu quero mostrar nesse vídeo. Também é curtinho, é uns 3 minutos e pouquinho, uma reportagem do Fantástico da Rede Globo. Não dá 4. Então aqui, turma, esse quadro, vocês estão vendo, a previsão dele é para ficar pronto, né? Eles esperam que até daqui 2 anos, quando completamos o 2º centenário da independência do Brasil, esse quadro esteja pronto para ser exposto novamente, né? Então aqui é um ponto que ele costuma ser falado, né, gente? Então aqui é um ponto que a gente espera que eles realmente consigam, né? Que eles realmente consigam fazer esse quadro, tá? Então, restauração, que é um processo bem demorado, né, turma? Então, aqui, ó, tá? Vamos dar sequência ali na página 31 para falarmos sobre a questão ali, sobre a formação do primeiro reinado. Na verdade, o que a gente, na verdade, hoje, eu não vou entrar naquela parte sobre as resistências internas e o primeiro reinado em si, mas vamos pegar ali na página 31, então, o Brasil, na verdade, ele fez a sua proclamação de independência no dia 7 de setembro de 1822, beleza, né? Só que a independência, de fato, reconhecida por Portugal, ela só vai vir a acontecer depois, algum tempo depois, tá, turma? Então, o que acontece? O Estado brasileiro, ele nasceu comprometido com a preservação dos privilégios de um segmento social elitista, tá? Que viu na permanência da monarquia um modo de manter as suas vantagens sociais
políticas e econômicas, e que também, né, viram nisso a possibilidade de afastar a ameaça de fragmentação política e principalmente territorial do país. Então, qual que é o lance aqui, gurizada? O lance é que o que aconteceu no Brasil foi justamente o contrário do que aconteceu com os países vizinhos aqui da América Espanhola. Vocês vão lembrar ali, por exemplo, que a gente estudou num capítulo anterior que os países da América Espanhola se fragmentaram em vários outros, e aqui no Brasil se manteve essa unidade territorial. Essa é a principal característica também do Brasil, além da forma política. Bom, então, com a emancipação política do Brasil, a organização do Estado ela tendeu para uma monarquia constitucional de caráter autoritário nos moldes daqueles que se instalaram na Europa após o Congresso de Viena. Porque o Dom Pedro I, o Dom Pedro, né, que ainda não o Dom Pedro I, aliado a esse grupo conservador, tomou medidas destinadas a manter no Brasil um liberalismo moderado que garantisse a soberania do monarca sobre os representantes do Estado. Mas os constituintes, por sua vez, empenhavam-se em concluir o projeto de uma Constituição fundamentada nas ideias iluministas que oficializariam juridicamente a ruptura com a antiga metrópole. Ao mesmo tempo, negociavam o reconhecimento internacional da independência brasileira, isso é um ponto que é importante, contando com o apoio dos Estados Unidos e também da Grã-Bretanha, ambos interessados nas relações comerciais com o jovem Estado. É claro, né, que o Brasil ele foi o único dos países da América que manteve um regime monárquico por mais tempo após a independência. Os outros países ou viraram repúblicas ou tiveram brevíssimas monarquias. Somente em 1825, então, que Portugal reconheceu a independência de sua ex-colônia, mas mediante uma indenização alta de 2 milhões de libras pagas por meio de um empréstimo concedido pelos britânicos. Então, olha só, né, gente? Olha a esculhambação que foi a coisa toda desde o começo. O cara te cobra uma dívida, aí tu pega um empréstimo para pagar uma dívida. Tu faz uma dívida para pagar outra, tá? Bom, segundo sobre a transcrição da independência, a Emília Viotti da Costa, que é uma ótima historiadora, ela comentou: depois da independência, as fórmulas amplas e universalizantes do liberalismo retórico foram definidas nos seus termos concretos, ficando evidentes os seus limites. A partir de então, ficaria claro para quem e por quem tinha sido o país feito independente. Para as elites que tiveram a iniciativa e o controle do movimento, liberalismo significava apenas liquidar os laços coloniais. Não pretendiam reformar a estrutura de produção e nem a da sociedade. Por isso, a escravidão foi mantida, assim como a economia de exportação. Por isso, o movimento de independência seria menos antimonárquico do que anticolonial, menos nacionalista do que antimetropolitano. Por isso, também a ideia de separação completa de Portugal só se configurou claramente quando se revelou impossível manter a dualidade das coroas e, ao mesmo tempo, preservar a liberdade de comércio. Então, turma, para nós resumir o que foi a independência do Brasil. Bom, a independência, primeiro, que ela não foi feita por um nativo, né? Não era, por exemplo, alguém das elites locais dos países vizinhos ao Brasil. Dom Pedro era português. Ok, que ele veio para cá com 10 anos de idade, né? Beleza, pura, mas ele era português. Então, a independência foi feita por um português, manteve-se o regime monárquico e a estrutura socioeconômica se manteve. Então, assim, ó, a nossa independência ela não foi assim tudo isso assim que se fala, né? Porque manteve a forma de governo, governado por um português, o país essencialmente agrícola, latifúndio, monocultor, voltado para exportação, e com a mão de obra escrava. Aliás, né, é um título que ninguém nos tira aqui na América, uma vergonha assim para nós, que nós fomos o último país do continente americano a abolir a escravidão, há apenas 130 anos atrás.